sempre um grande prazer estar aqui no Brasil, no INPA em particular. Donc, já anunciou mais ou menos os tópicos que vão estar os assuntos desse curso e como ele indicou, então eu vou começar provavelmente para a primeira semana a falar em intercâmbio de intervalos, de um ponto de vista, não fazer uma revista completa sobre essa teoria que está bastante desenvolvida, mas olhar alguns aspectos, aqueles que são mais parecidos com homeomorfismo e difeomorfismo dos círculos. A segunda semana deveria ser relacionada, como ele falou, sobre cociclos bidimensionais, em particular questão de uniforme hiperbolicidade, basicamente um trabalho conjunto com Arthur Ávila e Jairo Bocchi. E as duas últimas semanas, mais na direção de bifurcação homoclínica, em particular o trabalho com Jacob. Ok, então, nessa primeira parte, intercâmbio do intervalo, eu vou começar, digamos, por definir intercâmbios de intervalo, e depois, como eu quero realmente considerar esses objetos matemáticos com relação, por analogia e por generalização de homeomorfismo do círculo e rotações do círculo para começar, eu vou lembrar, passar alguns minutos a lembrar os pontos mais fortes da teoria dos homeomorfismos do círculo. Então, primeiro, o que é o intercâmbio de intervalo? De fato, eu vou usar essa palavra para três coisas distintas. O primeiro tipo, que eu vou chamar de standard, que em geral, quando a gente fala de intercâmbio de intervalos, são aqueles que a gente está pensando. Uma generalização desse, essa generalização, eu vou chamar precisamente de generalizados. Isso iria corresponder, num certo sentido, esses vão corresponder a rotações no círculo e esses vão corresponder a homeomorfismo do círculo. E uma classe intermediária que vai estar agradável de considerar é a classe daqueles que estão afins. Então, uma generalização dessa, mas essa generalização dessa. Então, qual é a definição? Então, vai se considerar o intervalo compacto, limitado, desculpa. Eu estou desenhando o mesmo intervalo duas vezes, e você vai cortar ele de dois jeitos diferentes. Eu gosto de usar um alfabeto A, o alfabeto que vai ser simplesmente o conjunto de nomes para os intervalos. Então, por exemplo, aqui, com 4 intervalos como eu desenhei, eu vou usar um intervalo com 4 letras, A, C. Por exemplo, essas 4 letras. Então, no intercâmbio de intervalo, vai ter uma parte combinatória que é simplesmente saber em que ordem eu vou encontrar os intervalos antes da aplicação e depois. Então, por exemplo, eu poderia ver esses 4 intervalos nessa ordem abaixo, acima, e depois nessa ordem oposta, embaixo. Isso não é a única possibilidade, mas isso é uma possibilidade. Então, isso é a primeira parte. E uma segunda parte que vai ser uma transformação que vai levar cada intervalo de cima para o intervalo lá embaixo. E nessa transformação que temos uma diferença entre esses três aspectos. Na primeira categoria, eu vou usar translações. Então, aqui eu vou também usar, quando eu estou precisando distinguir, eu vou usar IAT para dizer que é o intervalo correspondendo a A na linha top. Aqui eu vou chamar S de IA bottom. Continuando, isso seria IB top. Então, a transformação que eu vou chamar de T vai levar cada intervalo I alpha top sobre o intervalo I alpha bottom.
E nesse caso é uma translação, nesse caso é uma transformação afim, e finalmente, nesse caso, é um homomorfismo. Nos dois casos, eu vou pedir também que estão preservando a orientação. Então, você vê que, bom, obviamente, na primeira classe, eu não posso cortar os intervalos de um jeito completamente arbitrário, porque no caso de translação, estou exigindo que os intervalos de cima tenham o mesmo comprimento que os intervalos, o intervalo correspondente embaixo, porque uma translação preserva comprimentos. No segundo caso, no caso afim, não. Mas uma vez que eu escolhi o intervalo, existe uma transformação afim e uma só, preservando a orientação, que vai levar o intervalo sobre o outro. Então, digamos, a transformação é completamente determinada uma vez que eu escolhi os intervalos. No último caso, obviamente, ainda tem uma infinidade de parâmetros para escolher um homeomorfismo levando o intervalo sobre o outro. Ok, então isso são as classes que eu quero considerar. Há uma restrição. Alors, como que eu vou descrever a parte da combinatória? Eu escrevi, alors, eu vou simplesmente, no caso, por exemplo, no caso que eu indiquei, escrever duas linhas, escrever as letras do alfabeto em duas linhas, indicando em que ordem que eu estou olhando os intervalos abaixo, acima e abaixo. E formalmente, que eu tenho, são duas aplicações do alfabeto para o conjunto. D vai ser sempre o número de intervalos. 4 aqui, mas bom. Okay? Então, são duas aplicações, bijecções, que estão indicando em que ordem eu estou botando os intervalos, começando à esquerda. Ok? Então, há sempre uma restrição que eu vou fazer sobre essa combinatória, e uma chamada irredutível. Então, eu estou... Eu vou pedir que π seja irredutível, isso significa que, para cada K, eu não vejo nunca os mesmos intervalos, desculpe, que obviamente temos a menor que D, eu não estou vendo os mesmos intervalos na primeira. Por exemplo, é mais fácil indicar isso é proibido, porque tomando K igual 2, eu vou ver as mesmas letras A e B nas duas primeiras posições, mesmo que sejam invertidas. Por que essa condição? Simplesmente, por menos no caso standard, no caso standard, se eu não tenho essa condição, de fato, eu não tenho realmente uma transformação, eu estou com duas transformações distintas que estão simplesmente acontecendo em dois intervalos adjacentes. Então, eu quero proibir isso, então eu vou sempre impor isso. Então, bom, eu falei por que uma generalização de rotações e diffeomorfismo do círculo é o primeiro caso não trivial, é o caso D igual 2, enfin, não trivial por menos para esse aqui, D igual 1 seria não trivial se eu considero o homeomorfismo do intervalo, mas eu não vou considerar isso. D igual 2, então a combinatória tem que ser essa se eu estou com essa condição de irredutibilidade. E então eu posso identificar as extremidades do intervalo e obter assim um círculo. E eu vou obter então, no caso standard, uma rotação sobre o círculo. No caso generalizado, um homomorfismo do círculo.
Ok? Então, nesse sentido, é realmente uma generalização da teoria das rotações e dos homeomorfismos do círculo. Ok, então, antes de perseguir a teoria sobre intercâmbio de intervalos gerais, deixa lembrar um pouco alguns pontos salientes da teoria no caso do círculo. Então, eu vou dividir isso em 4 partes, digamos, eu não vou fazer a teoria, eu estou lembrando alguns pontos. A primeira parte, digamos, é a parte falando sobre rotações, não do homomorfismo do círculo. Então, essa parte de rotações, essencialmente, digamos, o conteúdo essencial é a dicotomia seguinte, seja você está considerando x da x mais alfa, mod 1, no círculo. Então, seja a rotação é racional, o alfa, o número alfa do ângulo de rotação é racional, e nesse caso a rotação é de ordem infinita. A dinâmica é basicamente trivial. Seja irracional. E nesse caso, é muito diferente, porque é minimal. Eu lembro que minimal quer dizer que toda a órbita é densa. E também uma outra propriedade um pouco semelhante, mas do ponto de vista da teoria ergódica, é unicamente ergódica. Isso quer dizer que a medida de Lebesgue é a única medida invariante. Isso, em particular, implica que a transformação é ergódica para a medida de Lebesgue, e isso também é equivalente a dizer que as somas de Birkhoff convergem uniformemente para a média. Então, uma versão mais forte, se você quiser, do teorema de Birkhoff. Bom, isso é, digamos, o primeiro ponto saliente. O segundo, que não é um resultado, é mais uma observação, é que para analisar rotações, em particular para analisar as recorrências das órbitas, tem um instrumento que é fundamental, não só para isso, mas fundamental aqui em particular, que é a teoria da fração contínua. A fração contínua de alfa determina em particular vai fornecer os convergentes, os racionais, a sequência de racionais que são as melhores aproximações racionais do número alfa e que dá a recorrência das órbitas. Digamos, esses QN correspondem aos tempos de retorno mais próximo para as órbitas da rotação. Eu não vou mais longe que isso, mas o ponto forte é que, digamos, isso vai ser generalizado para intercâmbio de intervalos daqui a pouco. Bom, então isso é a primeira parte. A segunda é a parte que vem do Poincaré, é a teoria do número de rotação. Então, o que eu não quero... Sim, então, o que faz essa teoria? Dado o homeomorfismo, então isso é o grupo dos homeomorfismos do círculo que preserva a orientação, você vai associar o número ρ de f, que é um número mt, no círculo também. Então, que tem a propriedade seguinte,
Primero, rho de f est rationnel si e somente si f tem uma órbita periódica. E com um pouco mais de precisão, rho de f é igual a um racional particular si e somente si f tem uma órbita periódica disposta como as órbitas de R da rotação correspondente. Disposta assim quer dizer disposta para a ordem cíclica sobre o círculo. Bom, isso é o caso racional, e agora o caso irracional. É melhor logo dizer, obviamente, no caso irracional não tem órbita periódica, e de fato o que temos é que existe uma semiconjugação, uma aplicação H aqui, entre F e a rotação correspondente, então, rho de F é igual a alfa irracional, onde H é contínua e grau 1, monótona. Mas não, a parte seguinte não é sempre invertível. Ok? Eu acho que sim. Digamos, para acabar essa parte do Poincaré, é só observar qual vai ser a falta de injectividade. Enfin, como é a falta de injectividade? Quando você olha a imagem inversa de um ponto, embaixo, então, pode ser um ponto ou pode ser um intervalo, porque é monótona grau 1, então não pode ser outra coisa. Mas se isso é um intervalo não trivial, não reduzido a um ponto, então esse intervalo I é chamado intervalo errante. Quer dizer, ele está disjunta de qualquer iterado, porque os iterados desse intervalo são as pré-imagens dos iterados do x pela rotação alfa, que é irracional. Então, são distintos. Ok? Então, a parte seguinte. A parte seguinte é a parte, eu ia chamar de Dangeois, se a parte 1 era a parte do Poincaré. A parte de Dangeois, então, está dizendo duas coisas distintas. Tem um teorema. Alors, na versão mais, digamos, simples de enunciar, está dizendo que no caso, se F é um difeomorfismo, agora, a parte de Dangeois está discutindo, digamos, em que medida essa semiconjugação H aqui é uma conjugação. Então, quer dizer, em que medida o intervalo sem órbita periódica vai ter intervalos errantes, e, ou então, dizer em que medida esse intervalo sem órbita periódica vai ser minimal. Obviamente, é minimal se é somente se não tem intervalos errantes. Então, o teorema de Dangeois diz que se F é de classe 2,
e sem orbita periodica, então quer dizer rho de f irracional. Então, H aqui, f é minimal. Então, o H é uma conjugação. Conjugada a uma rotação irracional. Eu vou voltar, você pode melhorar um pouco esse teorema. Isso é relevante, digamos, para o futuro, não para realmente hoje, mas para o fim dessa semana. Se você não assume que f é de classe C2, mas simplesmente que f é afim por pedaço. Se f é afim por pedaço, homeomorfisme, obviamente, homeomorfisme afim por pedaço com número de rotação irracional, então é minimal. Apesar de não ser C2, mas nem C1, de fato. Nem C1, mas mesmo assim, isso também vale. Do outro lado, pode ser um teorema também, existe para cada alfa irracional, existe f. Alors, esse f est de classe C2, c'est R para cada R menor que 2, R número real aqui. Então, cada classe C2 menos epsilon para todo epsilon, com número de rotação alfa, e não minimal, com intervalo C-range. Ok? Bom, então isso é a parte de Danjois. E a última parte que eu não vou realmente entrar, porque eu não tenho muitas coisas a dizer nessa direção no caso de intercâmbio de intervalo. Mas é a parte que eu ia chamar de CAM, onde, digamos, o tema é que medida essa conjugação H aqui, quando f é ainda mais diferenciável, por exemplo, analítico, sem infinito, em que medida essa conjugação é, que já é homeomorfismo pelo teorema de Danjois, é mais diferenciável. Então, eu não vou escrever nenhum teorema particular, simplesmente escrever o esquema de teorema. O esquema de teorema é regularidade de f mais condição aritmética sobre o número de rotação ρ de f. E, às vezes, você está também assumindo que f é próximo da rotação correspondente, próximo da rotação correspondente, mas isso depende, alguns teoremas estão assumindo isso, depende, digamos, obviamente, tem várias possibilidades aqui, e então você está concluindo uma certa regularidade de H. Então, para dar alguns nomes nessa direção, os primeiros são Arnold, Russmann, nos dois casos, e no caso local, assim, com essas hipóteses. Depois, o primeiro resultado global é do Hermann. Eu também tive resultados. É bom mencionar também Katzenson e Einstein. A lista não é completa, Sina e Canin também. Ok. Bom, então, eu não vou mais que fazer isso, que entrar nessa direção. Ok, então vamos voltar agora para intercâmbio de intervalo. E então eu quero um pouco explicar mais alguns resultados, mas em relação a essa teoria dos difomorfismos do círculo.
Alors, não todo vai funcionar muito bem. Alguns resultados funcionam bem, outros não. E o jogo é realmente discutir em que medida isso funciona. Ok, então, talvez a primeira coisa é realmente entender como funciona essa dicotomia que eu tinha entre rotações racionais e irracionais. Eu tenho logo que dizer, então, eu estou considerando primeiro rotações, o equivalente de rotações. Então, para algum tempo, eu vou concentrar sobre intercâmbios standard. Vamos ver que, até nesse caso, temos uma definição não trivial do número de rotação, que não é a própria. No caso da rotação, o número de rotação de uma rotação por alfa é alfa. Então, é meio tautológico. Nesse caso, já não é. Vamos ver. Eu vou explicar isso. Então, intercâmbio standard. Então, a primeira coisa é entender qual é a boa noção do número de rotação irracional entre as espaços. Então, tinha essa dicotomia, número de rotação, rotação racional e irracional, como funciona para o intercâmbio standard. Então, standard, eu lembro que quer dizer que a restrição da transformação a cada subintervalo é uma translação. Como não está o caso aqui, porque os intervalos não são de bom comprimento, mas bom. Então, a noção fundamental com relação a isso é a noção de conexão. A noção de conexão, então, eu vou deixar tirar um pouco, vou fazer esse desenho novo. Eu vou tentar. Para o desenho, eu estou sempre considerando a mesma combinatória no momento, mas eu vou dar nome para as descontinuidades, os pontos aqui. Bom, isso é uma questão de convenção. Eu considero que a transformação não é definida nesses pontos de singularidade aqui. Eu poderia definir por continuidade à direita ou à esquerda, escolher alguma. Eu prefiro não definir a transformação nesse ponto. Okay? Então, a transformação está realmente definida nessa união de 4 intervalos, mas não nesses 3 pontos de separação, nem nas extremidades. Ok? Então, alors, T sempre para top. Aqui são esses 3 pontos D menos 1 em geral. Esses D menos 1 pontos são as singularidades de T, T é a transformação, e os pontos abaixo, o 1B, o 2B, desta vez B para bottom, são as singularidades de T menos 1. Então, são os pontos aqui onde eu não posso iterar T, e aqui os pontos onde eu não posso iterar B. Então, uma conexão, a definição de uma conexão, c'est uma relação do tipo Tm de UIB igual UJT, onde M é o intervalo não negativo, positivo, maior ou igual que zero. Então, isso é ponto em singularidade de T menos 1. Então, T menos 1, mas não T. Okay? Então, eu posso aplicar T nesse ponto, a priori, mas uma vez que eu estou caindo aqui, eu não posso continuar. Então, essa relação, isso significa que é uma órbita que eu não posso estender nem no futuro, nem no passado. Okay? O M igual a zero é permitido aqui. Então, se por acaso dois pontos, bom, no caso não é, mas se por acaso tem dois pontos que estão no mesmo nível, isso conta como conexão. Mas, de jeito geral, isso quer dizer que é uma órbita finita
que você não pode estender nem no passado, nem no futuro. Isso é o conteúdo dessa definição. Ok? Então, de fato, a boa noção de número de rotação irracional é o intercâmbio de intervalo standard que não tem conexão. Alors, isso é em razão... Tem teoremas. Vários teoremas do Kin, enfin, dois teoremas do Kin, que eu não vou demonstrar, mas não. Que diz a coisa seguinte: se T não tem conexão, alors, T aqui é standard, ok? Eu insisto aqui, não é generalizado. Se T não tem conexão, então T é minimal. Todas as órbitas são densas. E, segundo o teorema, eu vou, em geral, no caso do intervalo standard, eu vou usar lambda alfa para o comprimento do intervalo de nome alfa. No caso do standard, os intervalos têm o mesmo comprimento abaixo e acima, enfin, a transformação é uma translação, então o comprimento é o mesmo acima e abaixo, então esse comprimento eu estou chamando de lambda alfa. Então, Kin mostrou também que se os lambda alfa são racionalmente independentes, isto é, não existe relação entre eles com coeficientes inteiros, independentes, então T não tem conexão. Bom, nenhum desses dois teoremas está muito difícil. Há uma referência que está na minha página web, no site do Collège de France. Se você vai para o curso 2005, de um lado tem notas para esse curso que dá prova disso, e também tem um artigo os dois estão na minha página web, no site do Collège de France, que eu escrevi para uma escola de inverno, Les Ouches, alguns anos atrás. Mas, bom, você também pode olhar os artigos originais do Kin. Mas, de qualquer jeito, não é muito difícil. Para rotações, no caso D igual 2, isso tudo é equivalente. Alors, uma conexão, no caso aqui, corresponde, de fato, a uma órbita periódica. Obviamente, digamos, se você pensa um pouco. Então, no caso de rotações, não ter conexão quer dizer não ter órbita periódica, quer dizer que a rotação é uma rotação irracional, e como eu expliquei, se a rotação é irracional, T é minimal, mas esse é somente esse, de fato. E os lambda alfa também são diretamente relacionados com o número de rotação. Os lambda alfa são racionalmente dependentes, se somente se a rotação é racional. Então, de fato, no caso das rotações, os dois são equivalentes. As três propriedades são equivalentes. No caso geral, não. No caso geral, não. Isto é, é possível de não ter conexão, mas ter uma relação entre os comprimentos. E também é possível de ser minimal e de ter conexões. Obviamente, o minimal, como as órbitas não estão... eu estou falando só órbitas infinitas, porque se você tem uma conexão, você quer dizer que existe uma órbita que você não pode estender para todo o tempo, e nesse caso, obviamente, essa órbita não vai ser densa. Mas as órbitas infinitas, aquelas que você pode estender,
elas podem ser densas e mesmo assim ter interconexões. Existem exemplos. Ok? Bom, então isso é uma definição importante de conexão, mas o mais interessante, de fato, em relação a essa definição de conexão, é que uma interconexão é exatamente a condição necessária e suficiente para definir um algoritmo de fração contínua que generaliza o algoritmo de fração contínua usual. Então, eu quero explicar isso. Alors, desculpe, antes, eu vou explicar isso daqui a um momento, mas, digamos, eu não falei de única ergodicidade. Então, de fato, bom, existem intercâmbios de standard, sem conexão. Então, como sem conexão são minimais e não unicamente ou não ergódicos para a medida de Lebesgue. E isso é ligado ao fato que também existe intervalos standard, alors, sem conexão, que são topologicamente conjugados. Isso é basicamente o mesmo fenômeno, mas eu vou voltar nisso com um pouco mais de detalhe daqui a um momento. Então, sim, daqui a um momento. Mas eu quero logo falar desse fenômeno. Existem intercâmbios standard sem conexão que são topologicamente conjugados, eu ia dizer, não trivialmente. Trivial quer dizer para uma transformação afim. Obviamente, em geral, eu posso normalizar o comprimento do intervalo, mas não é conveniente sempre normalizar. Então, eu prefiro deixar o comprimento do intervalo total variável. Então, isso permite, nesse caso, ter conjugações triviais, que são uma dilatação do intervalo, mas isso estou falando de coisa mais complicada aqui, então, que pode ser... Então, topologicamente conjugados, isso quer dizer que isso não existe, obviamente, para rotações. Duas rotações que são topologicamente conjugadas são iguais. Então, isso explica por que eu não quero falar do número de rotação como sendo o próprio intercâmbio do intervalo. Eu quero, digamos que duas transformações que sejam topologicamente conjugadas têm o mesmo número de rotação. Então, vamos ver daqui um momento. Então, vamos entender esse fenômeno aqui, em particular da conjugação topológica de intercâmbios de intervalos standard, a partir dessa fração contínua, para usar um nome melhor, chama algoritmo de Rosevich, que eu vou agora explicar. Então, continua no momento sendo para intercâmbio standard, mas é bastante, digamos, esse algoritmo, de fato, vamos poder também definir esse algoritmo para intercâmbios generalizados. Mas no momento, pensa só no caso standard. Então, algoritmo de Rosevich. Então, que é uma generalização da fração contínua. Então, esse algoritmo, eu vou explicar o passo elementar. E, obviamente, depois vamos iterar esse passo elementar. Ele vai começar com o intercâmbio de intervalo e produzir outro intercâmbio de intervalo.
e um algoritmo de renormalização, como de fato é o algoritmo da fração contínua usual, é déjà o algoritmo de renormalização. E o algoritmo de renormalização é o seguinte, então, eu vou começar com T standard sem conexão. Então, em particular, eu vou ter que usar as singularidades que ficam mais à direita são distintas, porque iguais conta como uma conexão. Então, eu vou escolher aquela que fica mais à direita. Vou desenhar um novo. E eu vou considerar a aplicação de retorno, então T, a nova transformação, estou começando com T aqui, vai ser a transformação, então I é transformação de retorno, sobre o intervalo I estrela, que é, alors, eu boto sempre zero como extremidade, isso é uma questão de convenção, e a outra é o max desses dois. Então, no desenho, eu desenhei o caso que eu chamo top, porque, não, é o caso que chamo de bottom, de fato, porque quando eu estou comparando os comprimentos, é esse que fica mais comprido que esse. Então, isso... eu desenhei esse caso, que eu chamo de bottom, e o outro caso se chama top. Então, como é essa transformação de retorno? Então, eu pretendo que é um novo intercâmbio de intervalo standard, onde eu posso usar o mesmo alfabeto para dar um nome natural para os intervalos. Então, é bastante fácil olhar qual é a transformação de retorno, porque, de fato, a única parte do intervalo que eu tirei foi esse intervalo. Então, no caso aqui, era o intervalo ID top, no caso da combinatória particular que eu tinha. Okay? Então, você vê que, alors, o que vai acontecer? Tem essa parte, esse intervalo estava indo nesse, então, se você, exceto para essa parte aqui que estava indo aqui, todos os outros vão ficar dentro do I-chapo. Então, esse T estrela, deixa eu tirar isso. E basicamente T, alors, eu estou discutindo no caso bottom, eu deixo você olhar o que está acontecendo no caso oposto. Alors, só que, digamos, é mais agradável nesse caso olhar T estrela menos 1. Porque o que vai acontecer? Se você olha quais os novos intervalos, você vê que isso vai criar uma nova singularidade aqui, e lá embaixo, de fato, são os mesmos pontos, só que você cortou o último. Okay? Então, você vê o que está acontecendo. Você vê que é T-1, o T-2, e T-1 em todo lugar, menos naquele que vai aqui e depois, então, menos sobre... Alors, foi... No caso aqui é ID. Alors, eu vou explicar. Seria esse ID bottom que está aqui.
ICID bottom vai aqui, e como ele está aqui, ele tem que voltar aqui. Onde aqui, alfa T é a última letra, o D, que estava aparecendo aqui, era a última letra da linha top. Ok? A aplicação de retorno é assim. Isso é no caso top, eu escrevo, seria a coisa simétrica. Seria T ou T2, menos sobre, desta vez, seria IT alfa B. Você troca T e B, e sobre IT alfa B, desta vez o alfa B é a última letra da outra linha. Ok, você vê que a combinatória está mudando. Se eu comecei nesse caso aqui com ABCD, e vou depois... Alors, aqui não mudou, são os mesmos intervalos, só que eu cortei o último. Na linha top, esse A foi dividido, de fato, em A e D. D que estava indo aqui, voltando aqui. E depois, os outros dois guardaram o mesmo nome. Então, você viu que a combinatória do novo T estrela aqui, nesse caso, foi ADBC DCBA. Então, temos uma regra geral. Alors, eu vou... A nova combinatória, o pi chapéu, correspondendo ao t chapéu, então eu vou escrever, digamos, eu vou escrever nesse caso, no caso top. Não, eu vou escrever no caso bottom, já que o desenho está no caso bottom. Então, no caso bottom, o pi B não mudou. Isso é, a linha aqui é a mesma que antes. Mas a outra, o que você está fazendo? Você está fazendo uma permutação circular, desculpe, sim, oui, permutação circular das letras que estão depois. Você toma a última letra da linha bottom, olha onde fica na linha top, e faz uma permutação circular das linhas aqui. A gente começou com ABCD, DCBA, e então fez a permutação dessas três letras. Então a fórmula para isso é dizer que pt de alfa, bom, você não muda, vai faltar um pouco de... isso é, se pt alfa, não, desculpa, deixa dar um pouco mais de espaço. Então, pi-b não mudou, e pi-t si pi-t de alpha é menor que pi-t de alpha b, ou igual, depois pode aumentar de isso se pi-t de alpha b estritamente pi-t de alpha estritamente menor que D, e finalmente, pt de alpha B, desculpe, oui, mais ainsi, pt de alpha igual D. Isso que indique a permutação circular, só que a última letra passa nessa posição. Tudo vai à direta menos uma. Ok. Então, eu não pretendo ter que eu fiz uma prova, mas você constata essencialmente que
essa definição, a definição é bem curta, hein? Essa definição está produzindo novo intercâmbio de intervalo standard. Eu indiquei a fórmula para a mudança de combinatória, a mudança de comprimento, hein, isto com intervalo standard, é fácil também de ver. Hein? O que aconteceu? Olha, continuo indicando as fórmulas no caso bottom. Hein? Então, nesse caso, os novos comprimentos são os mesmos, menos para alfa B. Alfa B continua sendo definido por... essa fórmula. E o único comprimento que mudou, hein, esse comprimento do A, o A que estava aqui, hein, que foi cortado, você está subtraindo alfa T. Ok. Uma observação que permite iterar esse algoritmo, hein, é que o T estrela aqui não tem conexão. O T estrela não tem conexão. Basicamente, é claro por definição do T estrela, porque é uma transformação de retorno. Então, qualquer órbita do T estrela, se tivesse uma órbita finita, isso iria corresponder também a uma órbita finita do T, porque a órbita dos T estrela são simplesmente a intersecção das órbitas do T, hein, com o intervalo I estrela. A finitude se lê tant, enfin, vai ser V para o T como para o T estrela. Então, isso quer dizer que você vai poder iterar, você pode, para terminar, digamos, enfin, não terminar, mas só dar a fórmula no caso de D igual 2. No caso de D igual 2, no caso de D igual 2, só temos uma combinatória possível. Então, a mudança de combinatória não acontece. Tem uma combinatória possível que é ABBA, mas então o que você faz? Então, você tem lambda A, lambda B, e isso vai, num caso top, para lambda A, lambda B menos lambda A, e no caso bottom, a menos seja o oposto, eu teria que checar. Não, sim, isso é o caso top, e isso é o caso bottom. Isso. Você toma dois números e você está subtraindo o menor do maior. Ok, alors isso não é diretamente a fração contínua, eu vou voltar nisso um pouco mais tarde, mas iterando isso vai fornecer a fração contínua, porque depois de alguma iteração disso, o que você está fazendo é realmente a divisão euclidiana do número maior pelo número menor, hein, iterando esse processo. Ok, então, antes de... eu quero explicar como que isso vai fornecer a noção de número de rotação para intercâmbio de intervalo. Standard para começar e generalizado depois. Então, para explicar isso, eu tenho primeiro que explicar um pouco como que essa combinatória está mudando. Hein? A gente escreveu uma fórmula, então, particular, alors, je vais dar um pouco de espaço. Et a noção de diagramme de Rosy. Então, a partir
de uma combinatória dada, eu posso obter, a priori, nos dois casos, no caso top e bottom, duas novas combinatórias. Bom, que eu escrevi as fórmulas. E puis eu vou continuar iterando. E, obviamente, o número de combinatórias possíveis, dado o alfabeto, é finito. Então, eu vou encontrar, depois de certo tempo, as mesmas combinatórias. E, então, essas diferentes combinatórias, junto com as aplicações RT e RB, vão formar um diagrama, um conjunto finito, com flecha de um vértex para o outro. Então, vamos ver como funciona no caso particular dessa combinatória aqui. A gente viu que no caso bottom, a gente estava indo para ADBC, DCBA. Se a gente tivesse aplicado o caso top, a outra possibilidade, desta vez é a primeira linha que não muda, e a segunda, temos que fazer uma permutação circular das letras depois do D, então vai fornecer D, A, C, B. Isso para a primeira iteração. Agora, quando eu estou aqui, por exemplo, eu posso continuar fazendo top. Nesse caso, ABCD continua o mesmo. Eu continuo a fazer a permutação circular, então dá agora B a C. E, obviamente, uma terceira aplicação top vai voltar para a combinatória inicial. Mas eu posso também aplicar o bottom. O bottom aqui, desta vez, eu vou guardar a linha embaixo de ACB e permutar as letras que vêm depois do B. Então, vai dar AB, DC. Isso é uma nova combinatória. Se eu faço o bottom uma segunda vez, eu volto aqui. Começando agora do top daqui, desta vez o top vai preservar a primeira linha e permutar as letras que vêm depois do C. Mas agora só tem uma letra depois do C, então permutar a identidade. Então a flecha aqui é essa. Essa flecha aqui, bottom, faz a mesma coisa, porque o C, que está por último aqui, está um penúltimo aqui. Agora, a situação é simétrica do outro lado, trocando top e bottom. Você pode checar que aqui eu vou para isso com flash bottom. Aqui vai para ADBC, DCAB e de volta com top. Aqui uma flash bottom, aqui uma flash top. E agora eu acabei porque de cada vértex aqui está saindo duas flechas, uma chamada top, uma chamada bottom, essas duas aplicações, RT e RB. Eu completamente escrevi como que elas funcionam nesse conjunto que agora é invariante por essas duas aplicações. Então, uma classe de Rosy é um conjunto de combinatórias pi, que chama pi-t, pi-b, invariantes por RT e RB, e minimal com respeito a essas propriedades. E dado uma classe de Rosy, eu estou com um diagrama de Rosy, que é aquele que eu desenhei, onde estou indicando os vértices são os elementos da classe, e puis eu estou botando as flechas. As flechas também para indicar com o nome top, bottom. Alors, aqui eu usei top e bottom, mas há uma coisa importante também de considerar, em respeito a essas flechas, qual é o comprimento que mudou. O comprimento que mudou é aquela... Bom,
tenho voltar aqui. Nesse caso, por exemplo, que é o caso bottom, esse comprimento é maior que esse, e a letra que muda é aquela que fica, o comprimento que muda é o comprimento desse intervalo que está cortado aqui. Então, é a última letra da linha bottom, no caso bottom. Então, esse comprimento que é maior que esse, eu vou chamar de ganhador, está ganhando a competição com relação a outro. E isso eu vou chamar de perdedor. Okay? Então, em geral, é bom indicar. Então, quem ganha e quem perde são necessariamente as últimas letras da linha top ou bottom. Quando estou no caso top, ganha aqui o D, nesse triângulo aqui, e no oposto nesse triângulo bottom, é a última letra da linha bottom, que é o A. Essas três aqui. Aqui é o B, aqui o C, aqui o C, de novo, aqui o B, aqui é o C, e aqui o B. Eu indiquei aqui o ganhador e, obviamente, o perdedor e o outro. Aqui seria o D aqui, o C aqui, o B aqui. Enfin, é mais complicado, seguir ou perder. Ok. Bom, então isso é um diagrama de Rosy. Qual é o interesse disso? É que de fato, se eu estou começando com T, de novo o intercâmbio standard, agora eu vou chamar de π a combinatória inicial, porque eu vou iterar o algoritmo e eu quero seguir, então eu vou chamar de T0, de fato, esse intervalo inicial. Então, eu vou iterar o algoritmo, então eu vou chamar, chamar de I0 o intervalo onde está agindo. Então, pouco a pouco, agora eu vou reduzir esse intervalo. Então, por exemplo, o intervalo seguinte, o I1 será esse intervalo, e iterar o algoritmo. Então, o algoritmo de Rosevich vai produzir, donc, por iteração, uma sequência de intercâmbio standard, que é Tn sobre In, e uma certa combinatória πn. E você vê que a sequência πn, eu vou realmente talvez mais pensar nas flechas, porque é mais interessante, sobretudo no caso AB igual 2. Eu fiz o caso dessa combinatória, mas, obviamente, o caso D igual 2 é esse caso aqui, com um vértex só e duas flechas que vão do vértex para ele mesmo. E o caso D igual 3, que eu deixei de lado, nesse caso tem três combinatórias possíveis. Então, aqui é top, aqui é bottom, top, e para quem ganha, C ganha aqui, A ganha aqui e B ganha nos dois lados. No caso de quatro intervalos, de fato, tem outro diagrama de Rosy que corresponde a outra componente conexa para essas aplicações RT e RB. Mas, em certo sentido, menos interessante. Isso é aquele que está mais interessante, para razões que eu explico mais tarde. O ponto aqui é que, então, essa sequência πn, para ficar mais, em geral, eu vou chamar gamma n a flecha que vai de πn menos 1 para πn. Então, estou realmente interessado no caminho,
para não ter a ambiguidade nesse caso, eu quero saber qual das duas eu vou usar, o top e o bottom. Então, a sequência de Gamain é um caminho infinito no diagrama de Rossi. Ok. Então, e realmente, esse caminho infinito que eu quero considerar como um número de rotação. Alors, eu vou justificar isso pouco a pouco, enfin, digamos, hoje é quarta-feira, mas, digamos, eu quero logo antecipar sobre resultados. Então, esse caminho infinito, que eu quero pensar como número de rotação, vamos ver de fato que dois intercâmbios standard no momento vão ser conjugados, se e somente se o caminho é o mesmo. Então, nesse sentido, pelo menos, vai ser uma boa definição. Há uma questão natural, que é de saber quais os caminhos que vão aparecer nesse processo. Porque se eu quero pensar nisso como um conjunto de um número de rotação, então é natural saber qual é o conjunto de caminhos possíveis. Alors, tem que se lembrar que eu estou considerando só intercâmbios sem conexão. Isto é, do ponto de vista de rotação, seria só o caso de rotações irracionais. Não tenho aqui todos os números de rotações, eu tenho aqui todos os números de rotações irracionais. Ok, talvez uma primeira proposição, digamos, de novo sem prova, mas é a seguinte, é que de fato, numa direção é trivial, mas de fato, o algoritmo de Rosevich para. Alors, para quer dizer que eu não posso distinguir o caso top do caso bottom. Isto é, a certa altura, eu vou ter esse caso de igualdade. Esse caso de igualdade, de fato, se eu considerasse a aplicação de retorno sobre o intervalo seguinte, eu teria menos intervalos, de fato. Então, não iria cair no mesmo tipo de transformação. Então, esse é o algoritmo de para a certa altura. Se é somente se, T tem conexão. De fato, eu expliquei logo que eu expliquei a parte direta. Eu expliquei se eu começo com T sem conexão, eu expliquei então T estrela, T chapéu, o próximo também não tem conexão. E, obviamente, esse caso corresponde a uma conexão. Então, numa direção, eu já expliquei isso, mas é verdade também na outra direção. Se o algoritmo permite de detectar qualquer conexão. Qualquer conexão que existe no caso inicial, se você iterar o processo, você vai, a certa altura, cair no caso assim. A conexão vai aparecer depois de considerar bastante indução, bastante aplicação de retorno, como essa relação. Bom, isso é uma primeira pequena observação, mas para justificar a noção, o fato que a noção de número de rotação é irracional é realmente a noção de não ter conexão, nesse sentido. Mas mais importante é a proposição seguinte, que determina completamente quando vai ser quais os caminhos você vai obter com intercâmbios sem conexão.
um caminho infinito no diagrama de Rossi qualquer, enfin, pode ser realizado por o intercâmbio standard sem conexão. Se é somente esse, o caminho gamma. E, alors, eu chamo infinito completo. E isso quer dizer que cada letra do alfabeto A ganha um número infinito de vezes. Temos uma sequência de flechas gamma n. A cada etapa temos um ganhador. Então, temos uma sequência de letras que ganha as flechas sucessivas do caminho. Então, a condição necessária e suficiente para realizar um caminho é precisamente de cada letra ganhar. Alors, isso não quer dizer, obviamente, se você passa por cada flecha um número infinito de vezes, isso é obviamente suficiente, porque é fácil checar que cada letra vai ganhar uma flecha, no mínimo de uma flecha, ok? Então, bom, o caminho, eu ia dizer aleatório, um caminho aleatório vai passar em todo lugar, vai pegar todas as flechas um número infinito de vezes e vai satisfazer isso. Mas existem caminhos que estão satisfazendo isso sem passar em todo lugar. Obviamente, por exemplo, você tem que usar D aparece só aqui. Então, você tem que passar por alguma parte de D aqui. E, de fato, então, é fácil checar, você tem que passar por essas três flechas um número infinito de vezes. Porque você tem que usar o A que está desse lado. Então, uma vez que você está por aqui, para voltar no A, você tem que passar por aqui e por aqui. Então, do outro lado, o C ele aparece aqui, aqui, aqui. E para ganhar, você não precisa passar por aqui. Você pode usar essa parte aqui, sem nunca usar essa parte aqui, ou essa parte aqui. Ok? Então, bom, isso é a condição necessária e suficiente. Isso permite uma descrição completa do conjunto, eu ia chamar do conjunto de número de rotação irracional. Alors, por que eu estou usando essa noção de número de rotação? Alors, e porque, de fato, vamos ver logo quais os intercâmbios que correspondem a um número de rotação fixado. Então, primeiro, uma questão de notação, que eu vou usar bastante. Suponha que eu, por exemplo, na parte inicial, eu estava com uma flecha aqui, indo de π0 para π1. Do outro lado, eu tinha os comprimentos iniciais, era um vetor coeficientes positivos, index pelo alfabeto A, aqui um lambda mesma propriedade. E eu escrevi a relação entre os dois. Então, eu escrevi a relação onde você estava subtraindo um comprimento para um outro. Então, do ponto de vista vectorial, é bom escrever, a relação, escrever nessa fórmula, alors lambda 0 igual T
B gamma lambda. Alors, ici é uma definição de uma matriz B gamma. Alors, por razões históricas e também mais convenientes, eu estou usando a transposta dessa matriz, porque, de fato, a matriz que aparece com mais frequência, que vamos usar bastante depois, é a matriz, não essa matriz que aparece, mas a transposição dela. Então, transposição de uma matriz B gamma. Essa matriz B gamma é a seguinte. É uma matriz que está com coeficientes inteiros, determinantes e de fato, aqui, transposição B gamma também, e mais uma matriz elementar, alors isso é a matriz da identidade, e aqui temos só coeficiente não zero fora da diagonal, que está na posição, alors, eu acho que eu tenho que botar o alfa 0 ou alfa 1, onde alfa 0 é o ganhador e o alfa 1 é o perdedor. Alors, eu teria que checar se... Enquanto isso, eu estou checando a fórmula, porque, obviamente, há uma chance sobre 2. Não, então, eu perdi. Então, a posição é essa. Ok, e só checar a fórmula. Eu escrevi a fórmula antes, e checar que, de fato, essa fórmula vai ser usada. Ok, então isso é uma definição de uma matriz MSL ZA. O importante é que eu vou, obviamente, como eu vou iterar esse processo, aqui seria talvez uma primeira flecha gamma 1. Puis depois, eu vou continuar assim no longo do caminho. E olhar como os comprimentos vão evoluir. Então, para isso, eu tenho que definir as matrizes B gamma. Alors, se gamma como caminho é uma concatenação de dois caminhos, ou em geral, digamos, se eu estou olhando flechas gamma 1, gamma k, então a matriz que corresponde ao caminho acima, então eu vou... Alors, o produto dos matrizes vai na outra direção. Então, BH1 começa aqui, B gamma K aqui. Então, nesse sentido, isso corresponde à lógica, digamos, dessa fórmula que está aqui, só que aqui tem uma transposição. Então, de fato, se... Bom. Ok, então, você vê que a relação, o comprimento inicial é em relação ao comprimento depois de n etapas, e a fórmula T B gamma de n, onde esse gamma de n é a parte inicial do caminho. Até n. Ok, isso permite de determinar, então, agora eu posso escrever uma coisa assim. Então, eu vou considerar gamma caminho infinito completo. Então, eu quero determinar quais os intervalos, os intercâmbios de intervalos vão ter gamma como número de rotação. Digamos, quais intercâmbios vão produzir esse caminho gamma quando eu vou aplicar o algoritmo de Rosevich. Então, isso é bastante fácil de ver que
isso acontece se somente se os vetores que aparecem nesse processo continuam sendo positivos, coordenada positivo. Então, o conjunto de comprimentos iniciais lambda zero. Então, a combinatória inicial, obviamente, tem que ser π0. π0 é o ponto inicial do caminho gamma. Então, a combinatória inicial tem que ser π0. Eu estou procurando saber quais os comprimentos iniciais vão produzir o caminho gamma. Então, estou dizendo que o conjunto de comprimentos iniciais lambda zero que produz o caminho gamma, começando com π0, obviamente, é o conjunto seguinte, e a intersecção então, eu estou considerando o cone, isso é o cone positivo, isso é o alfabeto A, o cone positivo é RD, se você quiser. Eu estou aqui com uma matriz, essa matriz é um produto de matriz com coeficientes não negativos. Então, essa sequência aqui, se você quer, esse cone, isso é um cone aberto, convexo, e uma sequência descrescente. Então, eu vou chamar de C gamma, que corresponde. Então, eu pretendo que isso é um cone simplicial é um cone simplicial. Alors, C gamma et un cône simplicial qui s'identifie com o cône das medidas. Vou continuar aqui. Com o cône das medidas finitas invariantes. Alors, por qualquer T. Alors, quando eu vou escrever T lambda zero pi zero, lambda zero em C gamma. Alors, de novo, eu não vou provar em particular, não vou realmente provar completamente que é um cone simplicial, de novo, não é difícil. Eu vou voltar também a falar da dimensão daquele cone simplicial, dimensão finita, obviamente, mas, digamos, a dimensão não pode ser, vamos ver daqui um momento. Mas deixar talvez explicar um pouquinho a identificação. Bom, tudo bem. Alors, eu dizer cone simplicial. Alors, eu vou dizer fechado. Fechado é um pouco... é fechado, excepto para zero. Digamos, isto é, obviamente, o zero não vai pertencer a... É um cone, então é homogêneo, mas, dizer, adicionando o zero, eu vou obter um cone simplicial fechado. Mas, obviamente, eu não quero guardar a medida zero, então eu vou tirar o zero para identificar.
Ok, deixa explicar pouquinho isso. Alors, vai ser simplicial, basicamente por causa dessa identificação. Por causa dessa identificação, porque uma vez que você vai ter a identificação, eu vou ter cone das medidas invariantes, os pontos extremais são as medidas ergódicas, mas ela, quando tem número finito, ela sempre forma simplex. Isso é fato, digamos, geral de teoria ergódica que segue do teorema de Radon-Nikodym, por exemplo. Bom, isso é por simpliciar. O fato de ser fechado, que é mais importante, no certo sentido, o fato de ser fechado é porque temos a propriedade seguinte, de fato, se você fecha isso, você vai obter isso. União, desculpa. Se você toma a intersecção dos cones fechados, você vai obter, de fato, a mesma intersecção, exceto para zero, que você tem que adicionar. E a razão é a seguinte, é que quando você olha um caminho finito, uma parte do caminho que é, alors, chama, bom, eu vou dizer que isso é K completo, isso é uma definição para começar. Isso é K completo se cada letra ganha no mínimo K vezes. Okay? Então, como o caminho gama que eu considerei aqui infinito completo, eu posso escrever com uma concatenação infinita de caminhos K completos, qualquer seja a escolha do K. E há fato fundamental, importante, é que se gama é 2D menos 3 completo, então os coeficientes da matriz B gama, todos os coeficientes são estritamente positivos. Para uma flecha só, a gente viu, a matriz é cheia de zero, e a identidade é termo só fora da diagonal. Mas quando você começa a fazer produtos, você tem uma esperança de apagar o zero fora da diagonal. Bom, na diagonal, você já ganhou, tem no mínimo termos não zero. Mas fora da diagonal, você tenta apagar pouco a pouco os coeficientes, e para isso, você realmente está precisando de cada letra ganhar de vez em quando. Então, bom, tem algum argumento para mostrar que se isso se produz, se cada letra está ganhando no mínimo 2D menos 3 vezes, então você consegue apagar todos os coeficientes e a coisa assim acontece. Então, isso implica, depois que B gama, quando essa propriedade é válida, que quando você toma a imagem do cone, fecha, a união é contida no cone aberto. Então, isso implica a relação entre as duas igualdades. Tomando o fecho sem tomar, você, de fato, vai obter o mesmo resultado, porque, de fato, você toma a intersecção infinita. E isso implica que a intersecção vai ser cone fechado simplicial. Então, se você normalizou os comprimentos, você vai obter, de fato, simplex para os comprimentos iniciais possíveis. Alors, simplex de qual dimensão? Alors, a dimensão de gamma, essa dimensão, alors il y a uma proposição, et no máximo G, alors que é o G? G é gênero
o género de uma superfície que eu não introduzi ainda. Então, eu vou explicar, mas não hoje, na quarta, digamos, rapidamente, explicar como a gente está produzindo superfície de translação por suspensão de intercâmbio de intervalo. Eu não vou fazer isso hoje. Mas você pode definir esse género, esse inteiro G, diretamente. Então, esse G é máximo D sobre 2. Porque, de fato, você pode introduzir uma matriz antissimétrica do jeito seguinte. Isso depende só da... então, se eu estou escrevendo o T, a minha transformação, como uma translação sobre o intervalo I alfa T. Então, eu estou com um vetor delta, que você pode calcular, o vetor de translação, que você pode calcular diretamente a partir do vetor de comprimento. Esse vetor ômega, essa matriz ômega é uma matriz que é a seguinte, é menos o zero. Então, isso é se πt de alfa é maior que πt de beta, mas πt, não, é o oposto. Πt alfa é menor que πt de alfa, mas πt, πb alfa é maior que πb beta. Desculpe, isso é o primeiro caso. O segundo, então, é o caso oposto. Πt alfa é maior que πt beta, mas πb alfa é menor que πb beta. E zero no último caso, no caso onde alfa e beta aparecem na mesma ordem, acima e embaixo. Então, por exemplo, na minha matriz favorita, ABCD, DCBA, a matriz ômega é 0, 0, 0, 0, 1, menos 1, menos 1, menos 1. Isso, essa combinatória corresponde a essa matriz. Então, é uma matriz antissimétrica, obviamente, da definição, e como toda matriz antissimétrica, o ranco dele é o inteiro par, que estou chamando de 2G. Ok? Então, bom, obviamente, o ranco é menor ou igual que D. Nesse caso aqui, o ranco é 4, de fato, você pode checar, então o gênero é 2. Na outra classe de Rosy, é fácil checar também que o ranco fica o mesmo para quando você deixa a combinatória variar dentro de uma mesma classe de Rosy. O gênero, a priori, o gênero iria depender da combinatória, mas de fato não só depende da classe de Rosy. Ok, desculpe, finalmente, para explicar a explicação sobre essas medidas finitas invariantes em relação ao cone que está aqui, a explicação é simples. Eu deixo você checar os detalhes. Se eu fixei um elemento particular aqui, eu estou com uma medida especial, obviamente invariante, que corresponde à medida de Lebesgue. Agora, quando eu vou escolher um outro elemento em sigma, eu vou ter também medida de Lebesgue invariante. Mas, de fato, isso que não expliquei, desculpe, eu vou ter uma conjugação entre os dois. E eu vou poder usar a conjugação, então, para obter
a imagem, então o H, digamos, vai nessa direção. A conjugação entre esse intercâmbio e o outro que está aqui vai produzir, tomando a imagem da medida de Lebesgue, uma nova medida aqui que vai estar por conjugação, obviamente invariante por esse intercâmbio de intervalo. Okay? Então, falta, num certo sentido, explicar por que esses dois são conjugados. Eu expliquei que eles têm o mesmo caminho, enfin, isso por definição de C de gama, eles têm o mesmo caminho, por que eles estão conjugados? Ok, então isso vou talvez mais ou menos acabar aqui. Não, deixa. Não, deixa para a quarta para explicar por que são conjugados. Porque eu vou logo explicar, no caso de intercâmbio generalizados, explicar na quarta, porque quando estão generalizados vai existir uma semiconjugação. E no caso de intercâmbio standard, a semiconjugação vai ter ser uma semiconjugação nas duas direções, então automaticamente vai ser uma conjugação. Mas, bom, digamos isso suspendendo até quarta. Que eu quero, digamos, completar essa parte aqui. E, então, como calcula a dimensão? Isso é um bom problema. Em geral, é complicado. Enfin, digamos, eu não conheço em particular critério bastante satisfatório, necessário e suficiente para dizer que a dimensão vai ser uma. E o caso, eu estou explicando isso agora. Eu nem sei, por exemplo, é fácil checar, enfin, é fácil construir exemplos onde, de fato, a dimensão é G. Eu não saberia, digamos, também dar uma condição necessária e suficiente para isso. Em geral, vai ser realmente ver esses cônes descrescer e saber até qual é a intersecção é uma coisa que não está nada trivial. Então, em particular, digamos, o caso onde C gama é um raio, isto é, a dimensão igual a 1. Isso é equivalente, pela identificação a medidas invariantes, ao caso de T unicamente ergódico. A diferença é que, num caso, estou normalizando para ser probabilidade, e no outro caso, é não normalizei. Então, eu tinha um raio de medidas proporcionais. Lebesgue. E a única medida invariante. Então, como eu acabei de falar, quando o G é maior ou igual que 2, o G, o gênero que acabei de definir, essa desigualdade é optimal. Existem exemplos onde a dimensão é G. E G, então, de fato, não é sempre unicamente ergódico. Mas tem esses exemplos que são topologicamente conjugados sem ser conjugados por uma transformação afim, ou com várias medidas ergódicas invariantes. Mas tem um teorema fundamental de Mazurewicz, independente, 94, que diz que para quase todo o lambda, a transformação T de pi lambda é unicamente ergódica.
bom, isso quer dizer que até certo ponto, identificar intercâmbio de intervalo com o número de rotação, digamos, isso não está completamente bom, porque você tem exemplos onde, de fato, intercâmbios conjugados são conjugados sem ser iguais, mas esse teorema está dizendo que para a maior parte dos números de rotações, para a maior parte dos intercâmbios de intervalos, quase tudo, obviamente, para Lebesgue, sobre lambda, vai ser, digamos, essa identificação não está produzindo problemas sérios. De fato, existe um intercâmbio só, módulo renormalização, obviamente, de comprimento, existe um intercâmbio só que tem o número de rotação dado. Ok. Eu acho que talvez... Não, eu vou começar logo. Alors, isso é a parte que eu estava querendo falar sobre intercâmbio standard para a parte do número de rotação. Eu vou voltar sobre intercâmbio standard mais tarde. Eu quero simplesmente só deixar observar agora que se eu estou começando agora com intercâmbio generalizado, em particular a FIM, mas bom, generalizado. Alors, primeiro, a noção de conexão, eu posso usar a mesma definição. Isto é, uma relação TM de UIT, UIB, desculpe, igual UJT. Eu posso também definir o algoritmo de Rosevich, o passo elementar, mesma definição, como aplicação de retorno. Obviamente, agora eu não posso escrever fórmulas sobre comprimentos. As fórmulas de comprimentos de intervalos não vão ficar corretas, porque não está mais linear. Mas a definição do T, chapéu, como aplicação de retorno, faz perfeitamente sentido no caso não linear. Então, isso, em particular, vai ser continua o caso que T sem conexão implica que T estrela também é sem conexão. Em particular, o caso de igualdade do algoritmo, o caso que está atrapalhando, esse caso não aparece. Esse caso que iria proibir de definir o algoritmo não aparece, então você pode iterar o algoritmo e ainda definir um caminho sim. É sempre o mesmo intervalo. É a mesma definição. Comparar os dois e tomar uma magia direta. O ponto importante é que esses dois pontos são distintos. Isso que você quer evitar. É a mesma definição e a aplicação de retorno. Mesma definição, então você vai produzir um caminho infinito. Infinito, no diagrama de Rosy correspondente à combinatória inicial. Alors, há uma distinção que aparece nesse momento e que você poderia encontrar um caminho proibido, no certo sentido. Isto é, no caso generalizado, isso acontece já no círculo, isso não é um fenômeno sofisticado de gênero mais alto, já com D igual 2, você pode deixar desenhar, eu acho que eu fiz um desenho aqui, é meio estúpido. Aqui com dois intervalos, aqui o homeomorfismo do círculo, com dois intervalos, você vê que por causa desses pontos fixos, o número de rotação como homeomorfismo do círculo vai ser zero. Mas, digamos, você pode perfeitamente aplicar
aqui o algoritmo, e você vai produzir, no caso do diagrama de Rossi para D igual 2, você vai produzir, alors eu não sei se é top ou bottom aqui, mas bom, eu não sei se é, você checa. Caminho que é top, 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 sem parar, um número infinito de vezes, ou talvez bottom, bottom, eu não chequei nesse caso, mas bom, dos dois. Onde você está repetindo o mesmo tipo, o número infinito de vezes. Então, obviamente, esse caminho não é infinito completo, e também o número de rotação não é irracional. Ok? Mas não tem conexão aqui. Você não vê a conexão. Esses pontos fixos aqui não correspondem a uma conexão porque eles não estão relacionados com a órbita da singularidade da definição inicial. Ok? Então, isso não tem conexão, mas tem um número de rotação racional. Então, isso está produzindo um caminho proibido. Então, eu vou definir, eu vou dizer, por definição, que gamma, que T tem um número de rotação irracional. Bom, isso. Bom, isso é uma expressão só. Se, bom, como definição, não tem conexão. E o caminho que você obtém é infinito completo, que eu chamei de número de rotação irracional em teste, digamos. Então, lá eu estou usando isso como... Isso era os caminhos que você podia obter a partir dos intercâmbios standard, sem conexão. Agora, você poderia obter outros caminhos, mas isso corresponde, em certo caso, a um caso racional que eu não quero estudar. Eu vou me concentrar no caso do número de rotação irracional, e isso quer dizer duas coisas. Então, essa condição que permite de definir o algoritmo e também que o algoritmo vai produzir um número de rotação irracional nesse sentido. Bom, eu vou começar na quarta-feira, eu vou parar aqui, e começar na quarta-feira explicando como, se você agora tem, eu vou só, digamos, explicar isso, se você tem um T desse tipo, com número de rotação irracional gamma, então você pode escolher um T0 desta vez standard, com o mesmo gamma, porque gamma é infinito completo, e você vai obter uma semiconjugação H, com semiconjugação, quer dizer contínua, monótona, entre as duas, que faz comutar o diagrama. Então, isso quer dizer, no certo sentido, que o gamma de T0 aqui é o gamma de T. Isso quer dizer que esse caminho gamma é uma boa noção de número de rotação. Okay? Então, eu vou explicar isso começando a aula na quarta. E, no certo sentido, isso quer dizer que as partes 0 e 1, que eu expliquei a última vez sobre a teoria dos homeomorfismos do círculo, tem um bom análogo aqui, uma noção satisfatória, por menos no caso do número de rotação irracional, do número de rotação junto com o teorema de semiconjugação aqui. E depois vamos estudar em que medida essa semiconjugação é uma conjugação. Okay. Obrigado. Pergunta aí rápida. Daqui por diante, vocês podem fazer isso diretamente no Aristóteles, não tem que solicitar as perguntas. Eu queria dar um aviso a mais. Vai. É que, segundo os nossos técnicos aqui,
provavelmente eles vão preparar a palestra de hoje, algo que eles fizeram, e amanhã estará disponível no site do INPE. Então vocês podem estudar antes de quarta-feira. Si, Muito gentil. deixa só indicar também para no meu site, na página do Collège de France, você vai no site do Collège de France, tem uma página para cada professor, você procura a minha, e você tem que olhar no cours et séminaire antérieur, cours 2005, dentro das minhas páginas. E lá tem 2 documentos que você pode telecarregar, baixar. Bom, isso não estou ainda. 2 documentos, que é de fato publicado, que é em inglês, que se chama Introduction to I'm not sure about the title, actually. Não tenho certeza do título, mas que está publicado, que faz 30 páginas mais ou menos, e o segundo que tem um pouco mais longo, que faz mais na 80 páginas, e esse não foi publicado, que é datilografado, que só existe em termos de como fichier, mas que está em francês. Que pode ser, digamos. Mas, bom, e lá você tem as provas de todos que eu falei hoje. Eu não dei provas aqui, porque essas provas existem facilmente acessíveis. Então, em particular, bom, na sequência eu vou dar um pouco mais de provas, mas na parte de hoje, nenhum do outro lado, fora o teorema de Mazurewicz, que eu mencionei perto da parte final, todos os resultados de hoje não são muito difíceis. Enfin, digamos, as provas nunca fazem mais de uma página, de fato. Olha, de qualquer maneira, amanhã, Sim. sua palestra de hoje estará